Quero aqui expressar minha gratidão a Deus por estar podendo passar esse tempo aqui com cada um de vocês. Poder rever a muitos, né, que há muito não nos víamos, né, e que há muito não nos víamos. Poder conhecer outros também, irmãos e irmãs. Enfim, podermos desfrutar dessa comunhão maravilhosa, né? Bendito seja o nosso Deus. Nosso Deus é aquele que atende às nossas orações, que nos conforta, que nos consola. Nosso Deus é aquele que está conosco em todo o tempo. O Diego, ele falou ainda há pouco conosco, quando teve a experiência, né, do batismo com o Espírito Santo, quando por aquela noite impuseram as mãos sobre ele e nada aconteceu, como o Senhor o conduziu depois para pegar o carro, ir para aquela rodovia, né, e parar naquele local, né, e ali ser cheio, né, e como ele também recebeu aquele balde de água fria depois, mas como chegou em casa e viu a simplicidade do poder do Espírito Santo ao ver Marisa orando em outras línguas. Epa, foi simples assim. Foi simples assim, né? Mas bendito seja Deus. E eu queria aqui, irmãos e irmãs, falar um pouquinho aqui a nós sobre esse tema, batismo com o Espírito Santo. Sobre esse tema. E por falar nesse tema, eu creio que muitos aqui, muitos de nós, já tivemos experiências, a gente tem experiências, mas o nosso desejo é que aqueles que já tiveram essa experiência, que renovem, que seja um tempo de renovação, e que aquelas que ainda não tiveram essa experiência, que seja um tempo, que seja o tempo, que seja o tempo da visitação do Senhor à tua vida, nessa manhã, juntos aqui. Então eu creio que nós podemos, vou ser redundante aqui, eu creio que nós podemos crer juntos aqui, que o Espírito Santo quer encher, e Ele vai encher. Mas Ele vai nos encher na medida do quanto nós dermos essa liberdade, do quanto nós nos abrirmos para Ele. Quantos creem que o Espírito Santo quer encher sua vida nessa manhã? Amém. Diga isso para o Senhor agora. Diga isso. Peça a Ele, no nome de Jesus. Faz isso conosco aqui, Senhor. Com cada um de nós aqui. Toca cada um de nós. Enche-nos com Teu poder aqui nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creiamos juntos nisso. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é para todo aquele que foi colocado em Cristo por meio do batismo. E nós sabemos que no batismo nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. No batismo nos tornamos filhos de Deus. Lembrando aqui de Gálatas 3:27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E também lembrando aqui de João 1:12, que nós lemos ontem, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. No seu nome. Ou seja, no batismo com o Espírito Santo, nós somos unidos a Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Recebemos o selo, a habitação. Ou seja, quando batizados, nós somos selados, recebemos o selo, a habitação do Espírito Santo. E também um versículo que nós lemos ontem, que é Efésios 1:13, em quem também vós,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, no novo nascimento nós recebemos o Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós, no novo nascimento. E João 16, Jesus fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Para quê? A fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, então o batismo com o Espírito Santo é para todo aquele que está enxertado em Cristo Jesus. É para todo aquele que foi colocado em Cristo Jesus. Você está em Cristo? É para você. Estamos em Cristo? É para nós. Esse poder está reservado para cada um de nós. A habitação do Espírito Santo, a habitação não é um revestimento circunstancial. Não é algo somente para aquele momento. Não é somente, ou seja, e nós passamos a receber poder para fazer a vontade de Deus. Porque Jesus disse que estaria conosco o quê? Todos os dias. Todos os dias. Então, a habitação não é um revestimento circunstancial. Ou seja, nós passamos a receber o Espírito Santo e passamos a viver por meio dele. Amém, irmãos? Amém? Ou seja, e o revestimento com o Espírito Santo nos capacita para servir a Deus. Vocês vão ouvir aqui algumas frases hoje que vocês já ouviram. No Fundamentos. Já ouviram através do Vanjo, do Mário, do Manuel. Ou seja, já ouviram. Que bom, né, que nós podemos rever essas verdades juntos, né? Juntos. E na medida que ouvimos as mesmas verdades, isso se torna cada vez mais sólido em cada um de nós. Depois que nós recebemos esse poder para viver a vontade de Deus, agora nós precisamos do poder para fazer a vontade de Deus. Esse poder que recebemos, o Espírito Santo, ali quando do batismo, ou seja, recebemos o poder para viver a vontade de Deus. E agora nós precisamos de algo a mais. Vou usar um termo aqui, de um plus. Agora algo para fazermos a vontade de Deus. Precisamos de uma experiência a mais. Porque a habitação não é algo circunstancial. Agora nós vamos falar um pouco desse revestimento. Jesus disse em João 4,34, ou seja, o poder, falando sobre esse revestimento para fazermos a vontade de Deus. Em João 4,34, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus disse isso. Ou seja, então o batismo com o Espírito Santo é uma experiência inaugural de derramamento e revestimento de poder para fazermos a vontade de Deus. Ou seja, é um revestimento, é uma experiência inaugural ali. Ou seja, mas também não é algo somente para aquele momento. Então, havia uma frase em nossa catequese que dizia o seguinte, que quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, a frase que havia, tá? Recebemos poder para testemunhar e podemos, a frase anterior, e podemos manifestar os dons. Mas esse podemos foi mudado. Ou seja, quando recebemos o revestimento do Espírito Santo, nós devemos. Ou seja, não somente podemos, como devemos manifestar os dons
do Espírito Santo. Isso aqui é uma introdução. E como homem, Jesus precisou do poder do Espírito Santo. Nós sabemos isso, para fazer, para realizar a obra do Pai. É Atos 10, 38, que todos nós somos catequizados. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ou seja, Jesus necessitou, Jesus precisou do poder do Espírito Santo para fazer a obra do Pai. E também 2 versículos, que é em João 1, 3 versículos, do 32 ao 34, o próprio João o Batista, testemunhando a respeito de Jesus, ele fala, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E João ainda fala, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João fala, pois eu de fato tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E João falou, João recebeu uma palavra do Pai, uma palavra do Pai, do próprio Deus dizendo, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, ou seja, aquele que você vir sendo revestido do Espírito Santo, recebendo esse poder, esse mesmo é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus precisou do poder do Espírito Santo para fazer a obra do Pai. E João fala, eu não conhecia ele. Mas o interessante é que, ao ver Jesus, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus, ele foi até João para ser batizado. E ainda João fala, mas eu que preciso vir a ti, e o Senhor vem a mim. Ou seja, mas ali ele foi batizado. E ali ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele. Ou seja, Jesus precisou do poder do Espírito Santo. E também Jesus, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. Isso é a introdução para nós falarmos especificamente. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. João 16, 7. Ele falou, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas quando eu for, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Então Jesus prometeu. Jesus disse, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, ou seja, foi uma promessa. Foi uma promessa. Também Atos 1, versículos 4 e 5, a gente sabe ali que depois da ressurreição, da exaltação de Jesus, que Jesus apareceu, ficou 40 dias ainda com os apóstolos ali, com os discípulos, e o versículo 4 diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ele falou, a qual disse ele? De mim ouvistes. De mim ouvistes. E o versículo 5, Jesus fala, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Não muito depois destes dias. Ou seja, então Jesus prometeu. E o Espírito Santo, na realidade, irmãos, foi nos dado para nos capacitar, para darmos sequência, continuidade à obra de Jesus na terra. Para isso, nós fomos
nós fomos cheios. Para isso o Senhor quer que cada um de nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo. Para quê? Para darmos continuidade à obra de Jesus aqui na terra. Jesus precisou desse poder, dessa capacitação, e nós como igreja, nós precisamos desse poder, nós precisamos dessa capacitação. Agora, se Jesus precisou ser ungido pelo Espírito Santo, se Jesus precisou ser cheio para fazer a obra de Deus, nós vamos ousar fazer a obra de Deus sem esse revestimento? Nós vamos ousar fazer a obra de Deus sem esse poder? Porque senão seria algo no muque, e aí não funciona. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, então é o Espírito, se Jesus precisou, nós precisamos. E se Jesus foi, nós também precisamos sermos cheios. Então, se Jesus foi cheio, foi capacitado, foi ungido pelo Espírito Santo, nós não podemos ousar fazer a obra de Deus sem esse poder. Aí temos Atos 1:8, que também somos catequizados. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus disse, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Mas ele fala o para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Em outras palavras, para que vocês deem continuidade à minha obra nessa terra. Seria como se Jesus tivesse dito, né? Eu estou indo para o Pai agora, estou indo para o Pai, mas agora vocês estão recebendo o Espírito Santo, e agora vocês vão seguir fazendo as minhas obras. Na realidade, Jesus chegou a dizer isso em outras palavras, né? Vocês farão as minhas obras, e obras maiores farão. E obras maiores farão. Mas por quê? Por conta do poder do Espírito Santo em nós. Então, todo aquele que creu em Cristo Jesus, e foi batizado nele, deve, e pode, e deve receber essa unção. Ou seja, então é para mim, para você, para cada um de nós. Eu me lembro que esse versículo que eu vou ler aqui agora, o Manuel citou ele. O Manuel citou ele no Fundamentos, quando dizendo que o Senhor dá do seu Espírito a quem pede. Que é Lucas 11:13. Lucas 11:13, Jesus fala, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o seu Espírito àqueles que lhe o pedirem. Jesus falou, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas a seus filhos, e o Pai Celestial não vai dar para vocês o Espírito Santo? Ou seja, o Senhor dá o seu Espírito a quem pede. Vamos pedir? Vamos pedir? Vamos pedir? Vamos pedir para que o Senhor nos encha? Vamos pedir para que o Senhor nos renove? Vamos pedir essa capacitação ao Senhor, porque isso é para cada um de nós. Isso é uma coisa, irmãos, vou usar aqui, fenomenal. Fenomenal. Mas entendam, é algo simples. É algo para nós recebermos com simplicidade no nosso espírito, para que não haja nenhuma barreira. Somos nós somos os agentes que por vezes podemos impedir a ação do Espírito Santo. Talvez por frustrações. Vamos dar um exemplo aqui. De repente, o que aconteceu com o Diego no primeiro momento ali, quando os irmãos passaram a noite orando por ele, suaram um bocado, poderia trazer uma frustração a ele. Ah, não, isso não é para mim. Não, mas só que ele tinha uma convicção em Deus e que era para ele. E que era para ele. E ele foi buscar, Senhor, me dá. Ele pediu.
Ou seja, então, recebermos isso com... Isso que é tão profundo, recebermos com simplicidade em nosso espírito, para que nós possamos ser cheios, ser cheios. João 7, 37 a 39, ali fala o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, atentemos nisso, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele disse, quem é que vai beber? Quem é que vai beber? Quem tiver sede. Se de repente alguém já se sente saciado, tá bom do jeito que tá, vai receber? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse, quem crer, então é para quem crer. Você crê? Eu creio. Eu creio. Então, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, interessante que, e ali está relatado, isto dizia ele com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. Ou seja, estava fazendo menção a nós. A nós. Nós não estávamos lá no dia de Pentecostes. Nós não estávamos. Nós não andamos ali, literalmente, ao lado e com Jesus. Mas aqui está dizendo, isto dizia ele, com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Então eu creio, porque até aquele momento o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Até aquele momento não. Mas Jesus disse, para quem tem sede, venha a mim e beba. Ele disse, quem crer em mim, ou seja, quem crer em mim, do seu interior, vai fluir rio de água viva. Na realidade, irmãos, isso está dentro de nós. Está dentro de nós. E tem que fluir, é algo de dentro para fora. Por quê? Porque o Espírito Santo já está aqui. Já está aí. O Espírito Santo está em nós. É algo para fluirmos. Algo do interior. Algo do interior. Do seu interior vão fluir o quê? Rios de água viva. Ali em Atos 1, versículos 4 e versículo 8, falando sobre a promessa, o 4 fala, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. De mim ouvistes. E ao versículo 8, aí Jesus fala, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ali foi a promessa. Mas nós vemos essa promessa se cumprindo. Sabemos que essa promessa se cumpriu, que também está ali em Atos 2. Primeiro Jesus, no versículo 4, conforme nós falamos aí, Jesus comendo com eles, disse, não se ausentem de Jerusalém, porque vocês vão receber poder. Tipo, como que Jesus está dizendo, não vão ainda, tem algo para vocês. Tem algo para vocês. Aguardem, porque do alto vai vir o poder. Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí então, vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, a promessa. E ali em Atos 2, 1, ali fala, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. E fala que de repente veio do céu um som como que o de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E fala, e todos começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo. Ali fala, mas Jesus prometeu, e a promessa se cumpriu. E essa promessa se cumpriu. Ou seja, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem ficou cheio do Espírito Santo? Todos. Ou quantos ficaram? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, imaginemos aqui, ou pelo menos tentemos imaginar. Aqueles homens, e depois, não eram somente os homens, né, porque estavam reunidos mais ou menos 120 pessoas, ali está relatado em Atos. Imaginem aqueles homens debaixo dessa promessa, tipo, não saiam ainda, aguardem. Imaginem a expectativa que havia no coração daqueles homens, dos nossos irmãos. De repente eles se punham a orar, se reuniam para orar e talvez perguntavam um para o outro, ou mesmo ao Senhor, será hoje? Será hoje por quê? Porque eles estavam com expectativa, aguardando que a promessa se cumprisse. E eles tinham convicção de que isso iria acontecer. Agora, irmãos, não há nenhum texto, essa frase que eu vou citar agora foi o Mário que falou, tá? Não há nenhum texto nas Escrituras onde a pessoa recebe o Espírito Santo e nem percebeu que recebeu. Não há nenhum, imagina só. Tipo assim, será? Sei não, hein? Ah, não. Não há nenhum texto nas Escrituras. Seja que mostra que a pessoa não recebeu nada. Todos são acompanhados de, no mínimo, uma certeza de que recebeu. Todos. É um transbordar de dentro para fora. De dentro para fora. Então, Jesus precisou da capacitação. Nós precisamos da capacitação. Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito. A promessa se cumpriu. E Pedro ali em Atos 2, logo depois do Pentecostes, né? A gente sabe, nós citamos ontem o versículo 38, citamos o 37, né? Mas no versículo 38, quando Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis. E recebereis. Não está dizendo, e possivelmente pode acontecer que você receba, tá? Porque de repente não seja para todos. Não. Pedro disse, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, e depois eu não vou ler os textos, inclusive foram citados no Fundamentos, mas o Espírito Santo, ele continua sendo derramado. Continuou sendo derramado. Não foi somente para aquele momento ali, para aquela experiência maravilhosa que esses mais ou menos 120 irmãos desfrutaram ali, e que todos, ou seja, em todos há alguma exceção? Não, foram todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, então após o Pentecostes, o Espírito Santo continuou sendo derramado. Citando aqui em Samaria, que isso está em Atos 8, de 14 a 17, né? Ou seja, mas eu quero destacar o versículo 17 ali. Quero destacar algo interessante aqui, né? Que ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra, o que eles fizeram? Enviaram-lhe Pedro e João. Dá para nós percebermos aqui a importância disso? Os próprios apóstolos foram até lá. Quando eles ficaram sabendo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Fala, Pedro e João, vão lá, porque esse povo precisa ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, e fala lá, e os quais descendo para lá, oraram por eles para quê? Para que recebesse o Espírito Santo, porque
porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. E o versículo 17 fala, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Ou seja, tal a importância. Citando aqui, na casa de Cornélio, se não todos, mas a grandíssima maioria de nós, sabemos do que aconteceu na casa de Cornélio. Aquele homem que era temente a Deus, e que o anjo disse que iria alguém para lá. Aí depois, ao mesmo tempo, o anjo falou com Pedro, tipo, vai lá. Aí deu o endereço certinho de Cornélio, com CEP e tudo mais, né? Ó, não tem como errar. Nem precisou do Waze, porque o endereço já foi, ou seja, o Espírito Santo conduziu certinho. Mas ali, o interessante é que quando Pedro começou a falar, desceu, caiu. O Espírito Santo foi derramado sobre todos. E os que vieram com Pedro, que eram da circuncisão, se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, como sobre eles, no início. Aí Pedro falou, peraí, nós não podemos negar água a esses que assim como nós recebemos o Espírito Santo no começo. E ali fala, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Ou seja, foi uma ação sobrenatural. Está aí uma exceção daqueles que foram cheios com o Espírito Santo, sem antes ter passado pelo batismo. E aí a gente sabe que tem várias exceções, né? Graças a Deus por isso. E para isso eu me lembro da Lívia, nossa filhinha mais nova. Ou melhor, a mais velha, nossa filhinha mais velha, né? Esposa do Jean. A Lívia com 3 aninhos. Em dado momento estávamos orando, ela orando em outras línguas. Irmãos, eu me lembro com muita alegria, eu coloquei ela sentada na mesa, e começamos a orar juntos, e ela orando em outras línguas ali. O Espírito Santo a encheu, a tomou. Então tem as exceções de Deus, inclusive crianças que estão aqui, isso é para vocês também. Isso é para vocês, crianças que estão aqui, creiam que é para você. Quando eu ministrei sobre esse tema na Zona Sul, particularmente em São Paulo, e aí antes, bem no início, quando eu cheguei no local, tinha algumas crianças, eu chamei elas, e entre elas estava o Caio, que é o filho do Jean, né? Eu falei, olha, vou falar uma coisa para vocês aqui. Hoje eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Falando ali a linguagem deles, né? Vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas quando eu estiver falando, prestem bastante atenção. Sabe por quê? Porque é para vocês também. É para vocês. Então, ó, confia, tá? Confia, acredita, tá? Que é para vocês também. E ali, enquanto estávamos orando em algum momento, aí eu vi o Caio estava de joelhos no chão ali. O Jean impondo as mãos sobre ele. Uma criança. E o Espírito Santo o tomou ali. Mas por quê? Irmãos, nós temos que ser como crianças. Dos tais ao reino dos céus. Ou seja, busquemos essa simplicidade, para que através dessa simplicidade nós possamos experimentar do melhor de Deus para nós. Sabe, sem nenhuma barreira na alma, na mente. Não importa o que já viu, o que já vivenciou. Ou seja, se de repente, poxa, impuseram as mãos sobre mim e não aconteceu nada. Não se apegue a isso. Permita que o Espírito Santo te tome. Em nome de Jesus. E também, até interessante ali em Atos 19, de 1 a 7, fala sobre aqueles 12 discípulos de Éfeso, né? Ou seja, que ali fala, aconteceu que estando Apolo em Corinto, aí Paulo tendo passado pelas regiões mais baixas ou mais altas aqui, mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes
porventura o Espírito Santo quando cresce? Agora é interessante qual foi a resposta deles. Pelo contrário, nem ouvimos falar que existe esse tal Espírito Santo. Nossa, afinal de contas, no que vocês foram batizados então? Eles falaram no batismo de João. Aí Paulo falou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, né? Em Jesus. E fala, e eles tendo ouvido isso, foram batizados no nome de Jesus. Aí o versículo 6 fala, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Paulo impôs as mãos e todos começaram a falar em outras línguas e profetizavam, ou seja, as grandezas de Deus. Agora, interessante o que diz em Atos 2 ali, quando todos aqueles foram tomados pelo Espírito Santo, ali o que diz? Que os estrangeiros os ouviam falar em seu próprio idioma, o quê? As grandezas de Deus. As grandezas de Deus. Ou seja, então o Senhor é engrandecido em todo o tempo. E nós sabemos que depois que eles também foram batizados com o Espírito Santo, eles tiveram, em outro momento, uma outra experiência de revestimento. Vocês se lembram em Atos 4? Em Atos 4, quando todos estavam reunidos no mesmo... quando Pedro e João, né, que estavam presos, né, quando saíram, foram relatar aos irmãos o que eles haviam, o que havia acontecido com eles, que os principais sacerdotes haviam dito para eles, tal. E ali eles se colocaram a orar. Aí no versículo 31 de Atos 4, ali fala, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo, vírgula, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, então essa experiência que uma vez tivemos, ela pode se repetir por muitas vezes. Por muitas vezes. Ou seja, então nós temos que estar atentos à ação do Espírito Santo. De maneira, irmãos, que não nos permitamos, cada um, irmãos e irmãs, vivermos sem essa unção. Não nos permitamos. Queremos agradar ao Senhor integralmente, ou seja, nos permitamos sermos cheios dEle, ou seja, para que Ele nos capacite a continuar fazendo a vontade do Senhor. Agora, é interessante pensar aqui em Pedro particularmente, tá? A gente sabe que Pedro, ele era iletrado, Pedro era inculto, mas quando o ouviram falar, ou seja, sabendo que eram homens iletrados e incultos, o que fala? Eles se admiravam. Eles se admiraram e reconheceram que Pedro, esse Pedro aí andou com Jesus. Atos 4,13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, o poder do Espírito Santo. Irmãos, irmãs, não há quem se coloque nas mãos do Senhor e não seja usado por Ele. Não há quem. Essa capacitação é para todos nós. O Senhor quer usar a cada um de nós. Independente se é pequeno, se é grande, se é novo, se é não importa. Essa capacitação é para todos nós. Amém, irmãos? Cremos nisso? Cremos nisso? Pois bem, irmãos, o Espírito Santo está aqui para nos encher. Amém? O Espírito Santo está aqui para nos encher. E nós não precisamos mais esperar, como os nossos primeiros irmãos esperaram. Porque o Espírito Santo já nos foi dado. O Espírito Santo já foi derramado. Ele quer que nós o experimentemos. Vou usar esse termo aqui, né? Ou seja, que experimentemos esse revestimento. Volto a dizer, como eu disse no começo. Quer sejam para aqueles que outrora
já receberam, já tiveram esse revestimento, que sejam renovados. E para aqueles que ainda não tiveram essa experiência, que sejam cheios. Que sejam cheios. Mas é necessário fé. Marcos 16 que fala, né? Quem crer? Quem crer? Ou seja, esses sinais seguirão aqueles que creem. Ou seja, então é para quem crê. Eu creio, você crê? Diz aí para o Senhor, Senhor, eu creio. Eu creio que é para mim. Me enche, Senhor. Me enche, Senhor. Me enche, Senhor. Agora, talvez alguém possa perguntar, como já ouvi isso, tá? Mas isso foi só para aquela época. Talvez muitos aqui já tenham ouvido isso também. Né? Para mim, um bom batista que fui, retiro o bom. Um batista que fui, né? Tradicional, já ouvi isso. E pasmem, eu já ouvi de púlpito também, alguém dizer, é do diabo. Isso é muito sério. É muito sério atribuir uma ação do Espírito Santo ao diabo. Seríssimo. Não tem perdão. Isso pode custar, vou dizer aqui, a morte eterna. A morte eterna. Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa. Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. E Pedro disse, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, nós não estávamos ali no dia de Pentecostes, mas Pedro falou, essa promessa é para vocês, tá? Dizendo ali. Mas disse, é para os filhos de vocês também. E é para todos os que ainda estão longe. Nós estávamos longe. E é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, nós fomos chamados. Então isso é para quem? É para nós. Fala para o teu irmão aí, isso é para você. Creia e receba. Creia e receba. Irmãos, daqui a pouco nós queremos orar por vocês. Aleluia! É para todos nós, sem exceção. Sem exceção. Daqui a pouco nós queremos orar por vocês. Daqui a pouco, na medida do possível, nós queremos impor as mãos sobre vocês. Queremos impor as mãos. Nós vamos estar crendo juntos. E nós vamos desfrutar disso juntos. Nós vamos ser cheios juntos. Renovados. Cheios. Capacitados pelo Senhor. Capacitados pelo Senhor. Agora, é importante destacar, irmãos, que as línguas são um sinal visível do batismo com o Espírito Santo. Mas não é o único. É possível alguém ser batizado com o Espírito Santo e não falar em outras línguas? Sim, é possível. Mas tendo esse desejo, peça ao Senhor. Peça, porque Ele dá quem pede. Pode pedir, Ele está pronto. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Os ouvidos dele não estão tapados para a oração que se faz nesse lugar. Não estão. Não estão. O sinal mais evidente, ou seja, embora, voltando a dizer, as línguas são um sinal visível do batismo com o Espírito Santo, mas não é o único. Mas o sinal mais evidente que nós vemos é a intrepidez para anunciar, para testemunhar o Evangelho. Esse é o sinal mais evidente. Eu me lembro, irmãos, quando nós começamos a entender essas verdades específicas, João, nós estávamos ali na Igreja Batista, em Osasco. Mas nós não começamos a aprender, receber essas verdades ali. Nós fomos num outro lugar. Mas eu me lembro quando eu ouvi sobre essas verdades,
estando com outros irmãos. E publicamente, o pastor falou, olha, todos aqueles que querem receber o Espírito Santo, querem ser cheios com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, depois desse encontro, vão para a salinha tal lá que os irmãos vão orar por vocês. E aí Márcia e eu fomos. Márcia e eu fomos. Foi algo singular, ímpar. Ou seja, foi algo, nós fomos tomados ali pelo Espírito Santo. E nós dois começamos a falar em outras línguas. Ou seja, nós fomos cheios do Espírito Santo. Irmãos, mas também, quando eu me converti, eu já disse aqui em outro momento, quando eu me converti, eu ainda fazia terapias com psicólogos e psiquiatras. Já casado, inclusive, ou seja, nos divãs, chorava, sem esperança, sem paz, sem Deus no mundo, sem Deus na minha vida. Mas um dia o Senhor me alcançou. E por conta desses problemas psicológicos, eu adquiri uma gagueira. Fiquei gago. Não conseguia falar. Ou seja, emocionalmente eu era desestabilizado, desestruturado. Mas um dia eu fui cheio do Espírito Santo. Primeiro, um dia eu recebi o Espírito Santo. E um dia eu fui cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que estávamos lá na Igreja Batista, ainda. E aí eu fui chamado, João, na época, fui chamado para dar uma palavra para os jovens numa sexta-feira lá, tal. E aliás, foi no encontro numa sexta-feira, em 86, que onde tudo começou na minha fé também. Um encontro de jovens, na qual o João Bium era o presidente da mocidade. Presidente da mocidade. Em 86. Mas aí nesse encontro de sexta-feira, aí um irmão falou para mim, eu vou dizer como ele disse, né? Falou, Elião, faz o seguinte, ora 1 hora em línguas antes. 1 hora em línguas. E eu com toda a simplicidade, recebi isso no meu espírito. Aí lá em casa, lá tal, tome-lhe línguas. Tome-lhe línguas. Tome-lhe línguas. Aí fomos, Márcia, eu e Lívia, que era bebê, fomos lá e eu falei sobre a 1 João, naquela noite, sexta-feira, sobre o amor. Irmãos, eu gaguejei muito. Mas falei. Porque, vou usar um termo aqui, não é pecado ser tímido, mas o pecado é se entregar à timidez. Se entregar à timidez é pecado. Não é pecado ter medo. O pecado é se entregar ao medo. E ali o Senhor, o meu emocional foi se equilibrando, né? E o Senhor tem dado graça. Ou seja, de maneira que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é usado pelo Espírito Santo. Vem junto nesse pacote, vem a ousadia, vem a intrepidez, mas isso não é algo nosso, é algo do Senhor, a nós. É algo que tende a glorificá-lo, é algo que tende a dar continuidade. Ou seja, tem vários exemplos de que quando a igreja foi cheia do Espírito Santo lá em Atos, ou seja, proclamaram o Evangelho. Quando os apóstolos ficaram cheios, proclamaram o Evangelho. Quando Estevão ficou cheio, proclamou o Evangelho. Quando Filipe ficou cheio, proclamou o Evangelho. Quando Paulo ficou cheio, proclamou o Evangelho. Ou seja, o enchimento do Espírito, para que nós possamos dar continuidade. Agora, irmãos, como nós falamos, nós vamos orar já,
como nós falamos, as línguas são o sinal mais evidente, mas não é o único sinal, o que nós mais vemos, né, nas Escrituras é a intrepidez, né, para falar, para anunciar, para proclamar. E eu queria citar aqui, 1 Coríntios capítulo 4, antes de nós orarmos aqui, alguns versículos, o versículo 4 e depois também do 7 ao 11. 1 Coríntios 12, versículos 4 e do 7 ao 11. O 4 fala: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo. O 7 em diante. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, para quê? Visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito o quê? A palavra da sabedoria. A outro no mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito, a fé. A outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações e milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidades para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Os dons são do Espírito Santo, mas esses dons são manifestos através da vida de homens, através da vida de mulheres. Eu me lembro que estava numa cidade com um pastor, com dois pastores na realidade, e tinha, eu vou colocar aqui, uma irmã, importante dizer que eu estou colocando aqui um entre aspas, né? Que nem todos vão assistir, mas vão ouvir. Uma irmã que tinha se separado do marido. E ali eu tinha uma impressão de Deus, né, para falar com aquela jovem ali. Era uma jovem. Mas eu ainda, sabe, quando, tipo, será? Mas aí, o que eu disse para ela? A impressão que eu tinha é que ela tinha traído o marido. Aí eu disse para ela, não sei se foi incredulidade ou o que foi da minha parte, eu disse para ela, você seguindo, basicamente eu disse assim, seguindo agir dessa maneira, você vai terminar traindo o teu marido. Aí ela disse, eu traí ele. Eu traí ele. Quem falou comigo isso? Quem deu essa palavra específica? Palavra de sabedoria. Quem deu o discernimento ali? O Espírito Santo. Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E mais um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, irmãos e irmãs, estejamos sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer fazer e quer falar através de nós, em nós e através de nós. Amém, irmãos? Mas antes de orarmos, eu quero lembrar de um versículo que é 1 Coríntios 14, 32, que diz, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Esse mesmo versículo na versão King James fala o seguinte, o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. É uma manifestação, não é uma possessão. Ou seja, o que entendemos, o que podemos dizer, de maneira que alguém pode começar e parar a hora que quiser. Não é algo incontrolável. Ai, eu fui tomado ali, eu não pude me conter. É algo que há um controle. O domínio próprio. É algo que há um controle.
Mas, irmãos, nos permitamos ser cheios com o Espírito Santo. Amém?